Amado Senhor, que também neste momento, como cantamos, o ensino da Tua Palavra, de abrir as Tuas Santas Escrituras, o Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, fale aos nossos corações e mentes, o Senhor nos instrua no ensino de Jesus Cristo, que o Senhor nos prepare renovadamente para o nosso dia a dia contigo, onde estivermos, onde o Senhor nos tem colocado. Renova em nós a esperança da Tua vinda, renova em nós o amor que nos compromete a atitudes renovadas em nosso viver, enche o nosso coração de esperança, porque tudo isso recebemos de Ti. Então, que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de continuar agindo em nossos corações e mentes. Em nome de Jesus, amém. A comunidade pode sentar. Hoje temos já o terceiro domingo de Advento, e eu quero colocar essa nossa reflexão debaixo da segunda carta de Pedro, capítulo 3, os versos 1 a 14, por ali a gente vai passear um pouco através desse texto. Eu coloco essa reflexão sobre a temática, como foi anunciado, a negação não mudam os fatos. Não adianta meramente negar, né? Como muitos o fazem. Aliás, a palavra negacionismo, ela se tornou muito em voga, muito usada no tempo aí da pandemia. Vira e mexe a gente ouvia falar em negacionismo. Inúmeros artigos, e um deles me chamou a atenção porque foi feita uma tentativa de um pouco definir o que é essa palavra. É um artigo de uma jornalista da Unicamp que tem o seu título Negacionismo na Pandemia, a virulência da ignorância. E ela diz o seguinte: o negacionismo vai muito além de um boato ou de uma fake news pontual. É um sistema de crenças que sistematicamente nega o conhecimento objetivo, a crítica pertinente, nega as evidências empíricas de pesquisa, portanto, o argumento lógico, nega as premissas de um debate público racional e tem por detrás de si uma rede organizada de desinformação. Assim, segundo a jornalista. Na Bíblia nós encontramos inúmeras passagens que apontam para o dia do juízo de Deus. Haverá um dia do juízo. Haverá uma segunda volta de Cristo. E este dia, ele vem sempre anunciado, envolto em momentos terríveis, ameaçadores. São descrições aterradoras do que vai acontecer, ligado ao dia do juízo de Deus. Assim como um ateu, por exemplo, precisa sistematicamente negar a existência de Deus o tempo todo, para si e para os outros, porque tudo aponta para a existência de Deus, mas mesmo negando a existência de Deus, por mais que ele insista, ele não faz com que Deus desapareça. A negação de Deus não faz com que Deus desapareça. Da mesma forma, negar a volta de Cristo, negar o juízo de Deus sobre toda a sua criação, não fará com que esse dia venha a existir, porque ele está na agenda de Deus há muito tempo, e Deus vem falando dele, anunciando, querendo o nosso bem, para que a gente esteja ciente e preparado. De alguma forma, Pedro quer esclarecer essas coisas para os irmãos e irmãs da igreja, para nós hoje, porque ele quer nos conscientizar dessa realidade, da existência do juízo de Deus, do dia da volta do Senhor, nos conscientizar, nos fazer lembrar, ao mesmo tempo que ele quer nos preparar para uma vida consequente com essa fé e essa esperança que temos num Senhor que voltará. Então vamos a 2 Pedro. Eu vou lendo alguns pedaços e a gente vai conversando a respeito. Diz assim, verso 1:
Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas, na primeira e na segunda, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e para que vocês se lembrem do mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Então, não é sem motivo que Pedro aborda mais uma vez a Igreja de Cristo, referindo-se a eles, também a nós, como amados. João insiste nas suas cartas com uma outra linguagem, que é muito parecida. Ele trata a igreja sempre de filhinhos, 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 no diminutivo, porque é um termo carinhoso. Pedro usa a palavra amados, amados, amadas em Cristo. E ele tem um carinho, ele tem um amor, ele tem um zelo especial pela igreja, pelos cordeiros de Cristo, os quais ele foi encarregado de pastorear, a igreja de Cristo. E ele tem uma mensagem muito, muito importante para nos entregar. Por isso, esse cuidado, sempre de novo, de chamá-los de amados. Sabem, quando a gente tem filhos pequenos, e eles vão pela primeira vez dormir fora de casa, vão num retiro aí, alguns dias, retiro de jovens e adolescentes, a gente já começa muito tempo antes com nossas recomendações, não é? Olha, filho, olha, filha, cuidado com isso, cuidado aqui, não esquece de levar isso, não esquece de pôr casaco de noite, não esquece... E uma série de recomendações. Aí, à medida que o dia vai chegando, a gente reforça esse comunicado. E especialmente no dia ainda antes de fazer as malas e encaminhar para dormir fora, ir num retiro, a gente mais uma vez insiste. Você lembra, filho, filha, do que a papai e mamãe falou? Não esqueça disso, não esqueça daquilo. Então, de alguma forma, pode parecer muita chatice para os filhos, adolescentes especialmente, mas eu já sei, né? Não fica pegando no pé. Mas, de alguma forma, isso expressa, por outro lado, se não for um cuidado excessivo, possessivo, por parte de pais, mas expressa, sim, um amor, um zelo, um cuidado para com o filho, com a filha que a gente manda para um outro momento, um outro estágio na sua vida. Bem, de certa forma é isso que Pedro faz aqui conosco, com a sua igreja. Amados, numa versão mais textual. Esta é a segunda epístola que eu escrevo a vocês, nas quais, em ambas, eu desperto vosso limpo entendimento. Eu desperto a razão pura, clara, não contaminada, a mente sincera, como a gente viu no NVI, com uma lembrança. Eu quero botar alguma coisa de volta na cabeça de vocês, que vocês já sabem, está lá, está na cabeça de vocês. E eu quero despertar algo que pode estar adormecido. A gente tem no nosso calendário da igreja, eu digo igreja de modo geral, igreja cristã, no calendário eclesiástico, no calendário da igreja, a celebração de 4 domingos destinados ao tema do advento, da volta de Jesus, ou da sua vinda. Mas como eu já falei outras vezes aqui, inclusive este ano, é um tema para todo dia do ano, porque o Senhor voltará. Não sabemos o dia nem hora, por isso precisamos estar preparados. E Pedro quer que esta coisa esteja clara em nossa mente. E como ele já disse, vocês, dá para dizer mais ou menos assim, seria uma tradução mais livre, vocês são pessoas boas, inteligentes, e devem lembrar disso. O que ele quer que a gente lembre? São coisas que não podemos e não devemos esquecer. 2 coisas.
das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Houve muitos ensinos a respeito do advento de Cristo, a respeito do juízo de Deus. Não esqueçam o que as Escrituras já têm falado a respeito. E, em segundo lugar, não esqueçam, lembrem sempre de novo do mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus, mandamento esse que vocês aprenderam dos apóstolos, ou seja, que nos foi testemunhado pelos evangelhos. O que Pedro tem a nos dizer, portanto, não é uma invenção particular sua. Ele mesmo, aliás, deixa isso muito claro, ainda no capítulo 1 já dessa segunda carta, ele diz assim, olha, o que nós temos a falar, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas por nós. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, a gente foi testemunha ocular da sua majestade. E ele se refere, então, ao que Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de testemunhar com seus próprios olhos no Monte da Transfiguração, quando Cristo foi transfigurado. Suas vestes resplandeceram, quando ouviram do céu a voz clara de Deus que disse: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouçam a ele, deem ouvido a ele. Tendo ele ao seu lado Moisés, a lei, Elias, os profetas. Então, o que Pedro está nos anunciando, o que Pedro nos quer fazer lembrar, nos trazer à memória, tem a ver com o anúncio profético nas Escrituras que anunciaram a vinda do Messias, que anunciam a sua segunda vinda, mas também respaldado na palavra do próprio Cristo, que falou expressamente: eu venho sem demora, eu virei, eu voltarei, eu vou para o Pai, vou preparar lugar, eu voltarei para receber vocês, para que vocês estejam onde eu estiver. Então Pedro aponta, por assim dizer, portanto, insere o seu conteúdo em toda a Escritura da palavra de Deus, e cuja centralidade dessa palavra é o próprio Cristo. A segunda vinda de Cristo era um assunto de grande interesse de Pedro. Ele tem uma paixão especial por esse tema. Ele está presente nas duas cartas de uma forma muito intensa. E ele sublinha a exortação e o encorajamento já em sua primeira carta. Eu não vou citar tudo aqui, mas para vocês perceberem um pouquinho. Por exemplo, capítulo 1, a primeira carta, ele fala de uma salvação prestes a ser revelada no último tempo. No verso 7, capítulo 1, ele fala da nossa fé que vai sendo depurada no fogo do sofrimento, e esta fé genuína resultará em louvor e honra quando Jesus for revelado. Ele fala dos profetas que anunciam essa mesma coisa nos versos 10 a 13. No capítulo 4, ele diz explicitamente: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, mas, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. É a forma como ele espera que a gente espere a volta de Cristo. No verso 13 ele diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Sofrimentos que virão sobre a igreja, que vêm sobre ela, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. E só ainda para terminar, capítulo 5 da primeira carta, verso 1 e 4, ele mesmo se sabe participante da glória a ser revelada, como ele nos assegura que quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Agora, dentre todas as características dos hereges presentes já na igreja daquele tempo, como ainda hoje tem, o que mais afligia a Pedro
eram aqueles que negavam a segunda vinda de Cristo. Então, os negacionistas daquele tempo tinham como foco de sua negação: Cristo não voltará. Ele está demorando muito, e isso no primeiro século. Eles já estão impacientes com a volta de Cristo. Nós estamos aí há 2000 anos praticamente depois, ainda não completou, né? Em relação a essa ida dele aos céus. Mas Pedro tem uma resistência a estes que negam a segunda vinda de Cristo. E por isso ele faz um alerta tão forte, tão incisivo. Vejamos o verso 3 e 4, seguindo na nossa leitura. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, só lembrando, sempre que a Bíblia fala, Novo Testamento de maneira especial, nos últimos dias, são aqueles desde a vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Então, Pedro está nesses últimos dias, nós continuamos nesses últimos dias. São os dias que antecedem a volta de Cristo. Então, antes de tudo, saibam o seguinte: nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões, seus próprios desejos. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? O que aconteceu que o Senhor não veio? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, nada muda. Essa história de que Jesus voltará, esquece, não existe. Essa, aliás, é a forma hebraica de se expressar quando se faz a pergunta: onde está? Onde está? Cadê? É uma pergunta que é um jeito de dizer algo não existe em absoluto. Cadê? É a mesma coisa de dizer não existe, não haverá. Onde está o Deus do juízo? Já perguntavam os ímpios no tempo de Malaquias, capítulo 2, verso 17. O salmista é perguntado pelos pagãos que perguntam a ele: e o teu Deus, onde é que está? Cadê o teu Deus? Que manifestação há da sua presença? No tempo de Jeremias, aqueles que abandonaram o Senhor perguntavam a Jeremias: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Ele não disse que exerceria seu juízo, mas não acontece nada. Os maus parece que vão melhor do que os justos, os enganadores vão melhor do que os retos. Então não se trata apenas de uma pergunta a ser respondida: onde está? Cadê Deus? Cadê o dia? Mas trata-se sim de um meio de expressar uma fantasia ou então algo que em realidade não existe. Então os hereges do tempo de Pedro negavam totalmente que Jesus Cristo pudesse um dia voltar. Já naqueles primórdios, essa forma de se expressar, cadê, onde é que está, continua presente e em voga em nossos dias. Onde está Deus? As pessoas perguntam: cadê Deus que não faz nada diante de tanta violência? Cadê Deus? Onde que está Deus que não faz nada diante de tantas guerras, catástrofes que matam inocentes? Onde está Deus que não cumpre as suas promessas? Onde está Deus que deixou que isso ou aquilo acontecesse de tão ruim e terrível? Cadê Ele? E a demora da volta de Cristo levaria muitos, sim, a se afastarem e até mesmo a zombarem da gloriosa esperança da igreja, que o nosso Redentor vive e Ele voltará. E não faltam zombadores e escarnecedores em nossos dias. Alguns são bem mais explícitos do que outros, mas muitos o fazem. Aliás, recentemente, agora, semana passada, alguém me enviou um vídeo de duas moças, assim, em trajes bem, sem definição. Estavam dançando num palco, muitas pessoas assistindo, mas o centro da atenção
E o ovacionar em relação às moças que dançavam não era a dança, nem os trajes eróticos delas, mas era o fato de que as duas, enquanto dançavam, visivelmente uma grande Bíblia ia sendo rasgada, suas páginas lançadas ao alto, e cada vez que páginas eram lançadas, o povo aplaudia, com uma clara posição de zombaria, para dizer: onde que está Deus? Por que ele não manda um raio me queima aqui no palco, se ele de fato existe? E a Bíblia, quase que como um livro, né, nesse sentido sagrado, ele é sagrado, ele é especial, ele é divino no seu conteúdo, enquanto o livro, ele é papel. Ele se deixa rasgar, ele queima, ele molha, ele apodrece. Então, não faltam zombadores e escarnecedores em nosso tempo. Agora vejam a resposta de Deus a estes que zombam. Versos 5 e seguintes. Mas, referindo-se aos zombadores, eles deliberadamente se esquecem. Vou ler de novo. Eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, e esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído no dilúvio, pela palavra de Deus. Pela mesma palavra, verso 7, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, e estão reservados para a destruição dos ímpios, dos maus, dos zombadores, dos não crentes. Vejam que estes deliberadamente se esquecem. Trata-se de um caso de, por assim, de cegueira judicial, né? De uma cegueira deliberada, intencional, ou de uma surdez também, como a gente ouve muitas vezes, né? Eles não queriam, como hoje não querem, que a coisa seja verdadeira. Então, nega-se. A negação vem dessa perspectiva, e a insistência da negação é porque tudo faz crer, e eles mesmos sabem disso. Não precisamos acusá-los de que eles lutam contra a possibilidade de que isso é verdade. Em 1861, uma decisão da Corte da Inglaterra, pela primeira vez, definiu essa tal de cegueira institucional, né? Tem uma história bastante interessante a esse respeito, mas o que nós teríamos mais ou menos, eu sei que não sou da área, eu estou metendo os bedelhos aí, talvez o Elton, outros vão arregalar o olho, né? Mas seria algo mais ou menos equivalente aí ao dolo eventual, né? Ou seja, um condutor de um carro, se ele se embriaga antes, ele sabe, de alguma forma ele pode prever o resultado de dirigir sob efeito do álcool. E assim mesmo ele decide dirigir, ele comete um crime. Se eu não preciso me embriagar, se eu entro num carro e vou a Joinville voando baixo, a 1000 por hora, eu posso saber, eu posso prever provavelmente um resultado ruim, colocar em risco pessoas, me envolver num acidente, mas ainda assim, eu decido fazer isso, eu sou enquadrado num crime. Então, eles deliberadamente se esquecem. Ou seja, eles sabiam, eles tinham conhecimento. Tudo indica para essa realidade, tudo encaminha para essa realidade.
No entanto, não querem ver. Fecham seus olhos, fecham seus ouvidos, não querem saber a respeito. Agora, em contrapartida, aos que creem, Pedro escreve o seguinte, verso 8 e 9. Não se esqueçam disso, de novo. Essa é uma carta, como a primeira, toda hora ele fala em lembrança. Então, são realidades, são conteúdos dos quais nós já devíamos ter nos apropriado. São realidade na nossa caminhada de fé. Então, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Primeiramente, eu já vou para o verso seguinte, mas primeiramente queria só lembrar que o relógio de Deus não funciona do jeito que funciona o nosso relógio. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Deus não usa o nosso relógio cronológico. O tempo de Deus é kairos. É um outro tempo, é uma outra dinâmica, é uma outra forma de ver a história desenrolar-se. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso muda a perspectiva de enxergar a volta de Cristo. E é isso que ele diz, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A história, de alguma forma, se repete. Pedro faz referência, mais uma vez, por assim dizer, ao que os profetas já anunciavam. Por exemplo, Isaías 48, Deus fala por meio desse seu profeta ao seu povo e diz assim: pois eu sabia quão obstinado você era, meu povo. Os tendões do seu pescoço eram de ferro e a sua testa de bronze. Você é cabeça dura, você não inclina a sua cabeça em minha direção, você não reconhece a minha autoridade, a minha soberania, os meus planos, os meus projetos, o que eu tenho anunciado. Você não se dobra, você é cabeça dura. É isso que Deus está dizendo. Por isso, há muito lhe contei essas coisas, antes que elas acontecessem, eu as anunciei a você, para que você soubesse que, na verdade, nada acontece por acaso. Eu estou no controle. E aí ele segue no verso 8 e diz assim, em Isaías: você não tinha conhecimento nem entendimento, desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Então agora, em vez da visão, aqui ele usa o ouvido. Seu ouvido está fechado, você não me escuta. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome, diz o Senhor, eu adio a minha ira. Deus tinha prometido juízo sobre o seu povo naquele tempo. Por amor do meu próprio nome, eu estou adiando o dia da minha ira. Por amor de meu louvor, diz o Senhor, eu contive a minha ira, para que você não fosse eliminado. Essa é apenas uma passagem que mostra que Deus é longânimo, paciente. Ele concede prazo. Então, a demora não tem nada a ver com falta de cumprimento de promessa, tem a ver com a paciência de Deus. Nós falamos recentemente aqui sobre a história de Jonas, que é enviado aos ninivitas, um dos piores povos daquele tempo. E Jonas até se nega aí porque ele conhece a misericórdia de Deus. E ele era para levar uma mensagem. E depois de toda a história, ele acaba lá em Nínive, e a mensagem é o seguinte: 40 dias vocês têm para se arrependerem.
senão o juízo de Deus virá sobre vocês. E o povo se arrepende. E Deus muda o que ele tinha em mente em termos de juízo para com aquele povo ninivita, por causa do arrependimento. É isso que ele faz quando demora. Então, agora Pedro chega ao ponto que ele tinha em mente, isto é, a demora da volta de Cristo, mencionada pelos céticos, pelos críticos, pelos negacionistas, não é base adequada para duvidar da volta, da sua vinda, do seu juízo final. Por isso ele faz uma rápida menção também ao dilúvio. Pedro faz isso aqui. As pessoas, no tempo de Noé, zombavam de Noé, enquanto ele ia construindo a sua arca. 120 anos Noé levou para construir a sua arca, e as pessoas passavam lá no quintal de Noé, e ele construindo aquele baita navio, sem um rio perto, sem um mar perto, e as pessoas zombavam dele, e Noé pacientemente dizia: gente, o juízo de Deus virá sobre a terra, arrependam-se, voltem-se a ele. E não vinha outra coisa que não zombaria, até que o dia a porta foi fechada por Deus, e aí não adiantou bater mais. E o dilúvio veio, conforme Deus havia falado. Jesus mesmo, quando fala da sua vinda, faz menção exatamente a essa história de Noé. Em Mateus 24, versos 34 seguintes, agora na boca de Jesus, ele diz o seguinte: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas que estão contadas nos versos anteriores, que acontecerá nos últimos dias, todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, diz Jesus. Eu só preciso achar. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Jesus fala de si sempre usando essa denominação. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Será assim. Muitos serão pegos de surpresa, especialmente os que não querem ver, porque deliberadamente se esquecem, deliberadamente fecham os olhos, deliberadamente fecham seus ouvidos para o anúncio profético do dia do Senhor. Já na primeira carta, Pedro faz também referência a Noé, e ele diz explicitamente assim, 1 Pedro 3,20, Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Ele não mandou chuva em antecipação, nem atrasou. Quando a arca estava pronta, Noé e sua família e todos lá dentro, Deus é que fecha a porta e então o dilúvio vem. Deus espera pacientemente, 120 anos, para que se cumpra o dia do seu juízo. E aqui na segunda carta, Pedro faz referência ao juízo de Deus igualmente. 2 Pedro 2, verso 4 e 5, ele diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, os demônios, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Pedro segue, ele não poupou Sodoma e Gomorra,
mas os destruiu, mas preservou a Ló e a sua família. E aí ele conclui, verso 9: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ele sabe livrar os piedosos da provação, mas manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, queridos e queridas, estejamos certos de uma coisa: com Deus não se brinca. Ou nas palavras de Paulo, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Agora, a paciência de Deus não significa o cancelamento do dia do juízo. Pedro segue em nosso texto, verso 10, capítulo 3, verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. É possível, quem sabe, fazer um exercício de imaginação, o que será esse dia? A convicção de Pedro é que assim como o mundo antigo foi destruído pela água, assim também o mundo moderno será destruído pelo fogo. E há nos profetas inúmeras passagens que Pedro deve ter tido em mente quando ele falou a esse respeito. Não dá para citar todos, mas só para a gente ter uma ideia. Profeta Joel, previu um tempo em que Deus mostraria sangue, fogo e coluna de fumaça. O salmista diz literalmente: nosso Deus vem, Salmo 50, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca dos altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas, os bandos cruéis, como palha levada pelo vento. Repentinamente, de golpe, ou seja, como ladrão, o Senhor dos exércitos virá, com trovões e terremotos, estrondoso ruído, com tempestades e furacão e chamas de fogo devorador. Isso, Isaías. Naum descreve igualmente um cenário aterrador, né? Quando ele se aproxima, diz Naum, os montes tremem, as colinas se derretem, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da ira de Deus? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. E quero só citar mais um, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento ali, capítulo 1, verso 1. Aliás, capítulo 4, verso 1. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E a gente sabe que a palha, o que acontece com ela no fogo. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Sim, gente, a Bíblia apresenta a Deus, Antigo e Novo Testamento, como Deus é fogo consumidor. A gente fala muito que Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericordioso, mas Ele é fogo consumidor, porque Ele é plenamente justo, Ele é puro, Ele é santo. Deuteronômio 24 falam disso, Hebreus 12 fala disso. Sua santidade não tolera o pecado, não pode, não convivem.
A sua justiça exige punição da transgressão da sua lei. Por isso, sem Cristo estamos perdidos. Não há onde nos agarrarmos. Não há como nós nos salvarmos. Com boas obras? De que forma? Se elas vêm de nós mesmos, elas são mal intencionadas, são egoístas. Essa verdade é um alerta para que sirvamos a Deus com reverência e santo temor. E é isso que Pedro indaga na sequência da sua carta, e eu chego ao seu final. Verso 11 até 13. Visto que tudo será assim desfeito, tendo em vista que tudo será assim desfeito, olha a pergunta: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, que nós sejamos? Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Exatamente como em sua primeira carta, capítulo 1 já, Pedro usa aqui o tema da esperança apocalíptica do cristão como um poderoso incentivo a uma vida de santidade. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Vejam que, como crentes em Cristo, não precisamos ter medo desse dia. Não precisamos ficar cheios de pavor desse dia, mas aguardamos com grande expectativa. Na verdade, desejamos esse dia o quanto antes, que ele chegue logo. E na primeira carta, Pedro vai dizer assim, capítulo 1, verso 13 e seguintes: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antigamente, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também vocês, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam separados. E é isso que a palavra significa. E é assim que Pedro encerra a sua carta, e eu leio esse último verso e com ele termino. Verso 14. 2 Pedro 3, verso 14. Portanto, concluindo, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se, não há passividade aqui, não há uma espera ao Deus dará, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente, de novo, tragam à memória que a paciência do nosso Senhor significa salvação. A paciência do nosso Senhor significa oportunidade de salvação. Para você, para aqueles que você ama, para aqueles que você conhece, para aqueles que não conhecem o Senhor, é tempo de anunciar o Evangelho. Advento ainda que destaque e enfatize a volta do nosso Senhor. É tempo de anunciar o Evangelho. Porque sem Cristo não temos jeito de nos salvar. É o único que morreu por você e por mim. Não há salvação em nenhum outro nome, diz Atos 4:12. Porque não foi dado entre os homens outro nome
pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossa mente e coração.